Boa noite, boa noite, boa noite, turma da Soul Sync. Boa noite, queridos. Boa noite a todos vocês. Vamos olhar as carinhas. Quem é que vai estar no campo hoje? Quem é que está contribuindo hoje com a nossa egrégora, com a iluminada, com essa energia maravilhosa? E todos vocês aqui, boa noite com Namastê, Namastê. Até minha amiga Vânia está aqui hoje. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Wanda. Fiel companheira. Boa noite, a turma das 8 horas. Hoje passamos mais um dia Soulsincando, não é? E vamos Soulsincar mais uma vez e mais duas vezes, eu acho, depois que ainda tem outros grupos para você fazer Soulsing, não é? E nessa quinta-feira, dia 8 já de janeiro, já 8, 9, 10, nós temos mais 4 dias de festival, 4 dias para a gente fazer Soul Sync. Então, todo mundo está anotando no seu. Até a Carla está aqui hoje. Ora, quanto tempo que eu não vejo. Então, você está anotando no seu caderno as suas intenções? É muito importante ter um caderno de intenções, um caderno de oração, um caderno de preces. Esse livro é o livro das suas orações, para você poder ter uma, uma noção concreta, para você checar o seu divino e ver como é que o campo da inteligência universal tá trazendo para você as coisas que você está intencionando, está tá oferecendo a você a manifestação das suas intenções, das suas orações. Não se esqueçam. Peraí. Ixi, fechou aqui. Ok. Não se esqueçam de fazer essa anotação, é muito importante. O ano que vem, quando a gente estiver fazendo o festival outra vez, no começo de janeiro, você vai abrir, vai ver que as suas intenções todas se manifestaram. E aproveitar essa grande energia do começo do ano e essa grande energia global do Festival Soul Sync, onde todos os países estão soul syncando. E a gente entra nessa energia e toma ela para nós. E toma ela para nós. A Soul Sync é essa meditação que reúne todos os atributos que você precisa para seguir naquilo que você quer. É o carro-chefe das meditações de Prita Ji. Ela foi criada por Prita Ji, não é? E trouxe, ela apareceu, e acho que em 2018, que foi que a Soul Sync chegou, e eu me lembro bem de um dos primeiros sincronicidades e milagres que aconteceu num grupo, na época, eu tinha um grupo, eu conduzia dois grupos de meditação presencial aqui em Campinas. Um era de quinta-feira à noite, às 7h30, e o outro de terça-feira ao meio-dia, aqui em bairros diferentes, em lugares diferentes e a turmas diferentes. Mas algumas pessoas frequentavam tanto de manhã na terça-feira quanto à noite na quinta-feira, na Síndrome de Down, na fundação. E chegou a Soul Sync e a gente aprendeu na Soul Sync rapidamente. Eu precisava marcar no caderno os passos que eu recebi, que é da Soul Sync para não, na folha para não perder. Ainda não conseguia fazer decor. Ficava nervosa, esquecia. E eu me lembro de que quando chegou a meditação, eu levei para o grupo da terça-feira do meio-dia e nós fizemos pela primeira vez a Soul Sync. Aí eu expliquei cada passo, o primeiro passo, nós vamos respirar longamente, porque relaxa. Segundo passo, nós vamos fazer o humming. Né, o terceiro passo, vamos fazer observação das pausas. Quarto passo, vamos transcender, vamos abrir, vamos seguir, vamos se lembrar de quem nós somos a RAM, não é?
E depois adentrar o campo cósmico da consciência e finalmente, no último passo, colocar a intenção. E a intenção, e eu expliquei que tinha que colocar a intenção, o desejo, aquilo que você gostaria, da forma como você pensaria, pensava sobre ela, com muita clareza, com muito detalhe, com emoção, principalmente com emoção. Me lembro bem de fortalecer esses passos. E estávamos lá, acho que sempre tinha assim umas 25 pessoas, entre 25 e 30 pessoas. E eu me lembro que tinha um rapaz, o Francisco, estava nesse dia e nós todos fizemos a Soul Sync muito poderosa presencial, porque a presencial ela é muito forte também. E depois fizemos a Diksha e todo mundo pediu, fez a visualização e daí tudo bem, não é? Isso foi na terça-feira ao meio-dia. Na quinta-feira à noite, na fundação, eu estou com a outra turma, mas Francisco estava lá também. Francisco é um jornalista, até hoje ele é um jornalista, e um rapaz que estava, na época, desempregado, e ele queria trabalhar, ele tinha trabalhado em alguma, estava começando a carreira dele, e ele queria muito trabalhar num jornal grande de Campinas. Naquela época, jornal, né, o jornal era uma coisa importante. Hoje em dia, tudo mídia, tudo virtual, mas na época o jornal era importante. E ele queria muito trabalhar no Correio Popular. Ele queria arrumar um emprego primeiro, né? Porque ele estava desempregado. Me lembro dele que ele falava de mim para a mãe dele uma vez me mandou um bolo para mim de presente. E nesse dia, na quinta-feira, Francisco, e eu fui ensinar a turma da quinta-feira a fazer a Soul Sync. E aí eu falei novamente, expliquei cada passo novamente. E quando eu passei fui para o último passo, eu falei, agora no último passo vocês vão visualizar, vocês vão imaginar com detalhes tudo que você tem uma intenção só, né? Um desejo só, mas você tem que colocar todos os detalhes. Então, se você quiser, eu me lembro bem dos exemplos que eu dei, tinha muitos jovens. Eu falei, se você quiser um namorado, você, o marido, tinha lá umas meninas procurando em relacionamento. Eu falei, você vai ter que imaginar esse cara, né? Essa pessoa, essa moça. Você tem que imaginar se quer que ela seja loira, ele seja loiro, moreno, se ele tenha emprego, que ele não tenha, que ele mora em Campinas, que ele tenha uma certa. Tudo que você imaginar, você tem que esperar. Não vai pedir um namorado. Não vai intencionar, não, vai intencionar aquela pessoa que você deseja, que tenha afinidade espiritual com você, que tenha uma afinidade profissional, o que você deseja, mas tem que dizer os detalhes. Moreno, de olhos verdes, que tem um emprego assim, nesse nível de detalhes. Eu lembro que eu falei, todo mundo ria. Falei, não, mas é verdade, você tem que colocar os detalhes todos, senão você pode não receber aquilo que você está pedindo. E nessa hora, eu eu falei, o Francisco que estava, ele estava do meu lado, a gente estava sentado tudo no chão, numa roda assim, e ele estava do meu lado, ele deu uma gargalhada enorme. Ele deu uma tremenda gargalhada. E eu parei, eu falei, que foi, Francisco? Ele falou, nossa, mas ele morreu de rir, ele começou a rir. Aí eu falei, o que que você está rindo tanto, Francisco? E ele falou, Elô, tá gravando. Ele falou, Elô, eu tô rindo de mim, Elô. Porque terça-feira você ensinou a Soul Sync e eu fiz pedindo um emprego. E eu queria um emprego, eu preciso de um emprego. Então eu pedi um emprego com toda a devoção na terça-feira. E na quarta-feira de manhã eu recebi um telefonema de um amigo, de uma pessoa, me dizendo para passar num determinado lugar, tal hora, que eu ia fazer uma entrevista de emprego. E ele saiu correndo, ele falou, nossa, ele ficou feliz que tinha recebido uma chamada para um emprego. E ele foi. Mas quando ele chegou lá, era um emprego de corretor de imóveis. Ele falou, não, não é isso que eu quero. Eu quero ser jornalista lá no Correio Popular, eu não quero ser corretor de imóveis. E eu fiquei triste porque a minha Soul Sync não tinha dado certo. E eu falei, puxa vida, não deu certo. Agora eu cheguei aqui quinta-feira
né? Terça, quarta e quinta. Na quinta-feira, quando você está olhando, a hora que você falou sobre como visualizar, eu só pude morrer de rir, Elô, porque eu recebi o que eu pedi. Eu recebi no dia seguinte aquilo que eu visualizei. Porque quando eu falei, eu quero, que ele visualizou ele empregado em algum lugar, ele pediu um emprego, ele não pôs detalhes, ele não colocou nenhuma clareza no pedido dele. E ele foi atendido, manifestou o desejo dele no dia seguinte. E ele ficou muito triste, porque não era, não tinha dado certo a Soul Sync dele. Na quinta-feira, ele percebeu que a Soul Sync tinha manifestado o que ele tinha pedido. E que aí ele entendeu que ele precisava de pedir, de colocar uma visualização com clareza. Aí ele pediu um emprego no Correio Popular, ganhando R$ 5.000, perto da casa dele, onde ele tivesse um chefe, um coordenador inteligente, bacana, que ajudasse ele a crescer, com colegas bacanas em volta, que eles tivessem vontade. Ele se imaginou fazendo reportagens no campo. Ele colocou tudo o que ele queria a respeito do emprego que ele queria. E aí ele fez a Soul Sync dele naquele dia direito. A Soul Sync dele foi manifestada 15, nem 20 dias depois. 2 semanas depois, Francisco veio e, antes de começar a roda do silêncio, ele compartilhou que ele tinha sido chamado e que ele estava empregado no Correio Popular do jeito que ele queria, exatamente do jeito que ele queria. Então, ele tinha pedido com clareza e ele conseguiu. Das 2 vezes, ele recebeu a manifestação do que ele pediu. Então, veja bem a importância da intenção e da clareza da intenção. E o poder da intenção, não é? A intenção é muito poderosa. Você tem que ver o poder da intenção. Então, esse é a história que eu me lembrei outro dia, que eu disse que ia contar para vocês. Porque foi muito engraçado, nós demos muita risada com o Francisco, não é? De outra vez, fazendo Soul Sync, uma das meninas pediu, o marido estava. O meu sinal da internet às vezes está variando, mas aqui não variou até agora, não. Mas essa é uma das meninas do grupo intencionou, o marido estava desempregado já há alguns meses, ele estava muito desesperado, estava muito triste, muito nervoso, sem emprego jovens, bem inteligentes, tinham um bom emprego, ele não conseguia emprego de jeito nenhum. Mas ele precisava entrar na área dele, que era a área de tecnologia, que ele sabia, etc. Ela falou: vou pedir isso, vou intencionar ele trabalhando, etc. E ela intencionou com toda clareza, com toda emoção, o pedido dela. E aí foi muito interessante, porque nunca mais ela falou nada. Mais tarde é que aliás, foi no ano seguinte, porque ela compartilhou que quando ela solicitou para ele conseguir emprego, ela visualizou ele com um emprego na, com emprego até o aniversário dele, até o dia do aniversário era março, o aniversário dele era junho, e que até o aniversário dele ele conseguisse ficar empregado e receber uma oferta de emprego adequada que ele queria. E aí ele não foi empregado, ele não conseguiu emprego, ele passou aquele ano inteiro sem emprego. Aí no ano seguinte, no dia do aniversário dele, em junho do ano seguinte, ele foi admitido num emprego ótimo, do jeito que ele queria, com o salário que ele queria, com tudo certo. Aí ela atinou, aí que ela percebeu o que foi que aconteceu. Ela tinha intencionado com todos os detalhes. Só que ela tinha pedido que aquilo que acontecesse até o aniversário dele. Mas ela não disse de que ano. Então, e ela falou: Elô, eu não falei de que ano. Então, passou esse ano, não era esse ano, foi o ano que vem. Ele passou um ano sem emprego. No dia do aniversário dele, do ano seguinte, fez o contrato do próximo emprego dele. Então, veja bem, são 2 milagres, né? Dois momentos importantes.
e que dependeram muito da clareza da intenção. Do detalhe, você quer um emprego, você vai pedir o emprego naquele dia, naquele lugar, naquela cidade, naquela empresa, ganhando tanto. Você vai se enxergar fazendo isso, você vai intencionar vendo isso acontecer. E já usufruindo, sentindo preenchimento, alegria de você estar recebendo o que você está intencionando e pedindo. Entendeu? Então não é um pedido. Você não está pedindo, você está intencionando como se fosse verdade, tá? Você está moldando aí na holografia do universo aquilo que você deseja. Então, quando você chega ali, ali já está pronto aquilo que você quer. Então, eram esses dois, me lembrei desses dois milagres da Soul Sync e muitos mais que eu estou lembrando e estou guardando aqui para vocês para contar o poder da Socinc. A Socinc é um poder muito grande. Não se esqueçam de que agora, no domingo, Prita Di vai fazer o manifesto a respeito do poder da intenção. Começar o ano sabendo, limpando as tendências que nós trazemos e que podem impedir da gente usar o poder da intenção direito. E é muito importante, tá? Então, é isso que eu queria colocar para vocês antes, hoje, da nossa Soul Sync. E o horário do manifesto é sempre de 1 hora até as 4h30. E qualquer coisa você pode olhar no grupo da comunidade, lá no Elos do EIC, em qualquer lugar. Tem nos canais da Oneness Brasil, tem a convite no meu canal do YouTube, do Instagram o convite e o link para o manifesto. Mas veja bem, nós estamos aqui no 8º dia da nossa Soul Sync e alguma coisa já foi transformada na vida de cada um de nós. Ou não? A Lavanda está fazendo assim, ó. Não é, Bernadette? Não é, Simone? O quanto nós já aprendemos a respeito de nós mesmos? Quanto nós paramos para olhar para nós mesmos? E é aqui a proposta minha de hoje para a intenção de autoconhecimento. A intenção de que a gente viva esse ano, passe esse ano, passe não, vivencie esse ano com uma intenção clara de autoconhecimento, de uma jornada profunda de autoconhecimento, uma jornada de não apenas fazer o que está acontecendo na hora, mas de lidar com você do jeito que você nem percebe a quem você é, mas que envolve a sua dedicação a se conhecer cada vez melhor. A jornada espiritual, a jornada Oneness, o caminho Oneness é um caminho de autoconhecimento profundo. E é você reconhecer as suas características, você conhecer o seu temperamento, não dizer assim, eu sou assim mesmo, mas conhecer o seu temperamento, seus medos, suas limitações, seus talentos, seus desejos. Se conhecer a cada dia, a cada movimento da sua vida. Entender a respeito das suas próprias emoções e como elas afetam as suas reações, as suas interações na vida. Fazer a mente serena, caminhar com a mente serena, com a meditação do autoconhecimento, a mente serena do autoconhecimento, e aprender a dissolver, aprender sobre os seus estados de sofrimento, de estresse, e aprender a dissolver esses estados, para você vivenciar aquilo de melhor que você tem. Perceber os seus hábitos, hábitos bons e hábitos ruins. Às vezes não é grandes, não são, são pequenos movimentos do dia a dia que você repete, 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 e isso bloqueia você de crescer, de olhar, de ver, de expandir, olhar os seus hábitos, conhecer os seus comportamentos e como eles se manifestam nas situações mais diferentes do mundo. Principalmente buscar.
a consciência das escolhas que você faz e da sua visão espiritual. Então, veja bem, o autoconhecimento é um profundo, é um caminhar diário de olhar para si mesmo, de olhar o seu estado interno, de conhecer quem você é, porque tudo começa nesse repertório. Conhecer, se eu não conheço a mim mesmo, se eu não sei quem eu sou, nem eu não consigo perceber o que eu sinto, eu passo um dia batido e não percebi se eu senti, se eu gostei, se eu curti, se eu fiquei triste, porque eu estava o tempo todo aqui e eu não percebi a minha, o meu ser durante o dia. O caminho do autoconhecimento é um caminho de autopercepção. É um caminho de mente serena, de procurar conhecer as suas emoções, seus comportamentos, seus sentimentos. É um caminho de crescimento. É um caminho onde você se dispõe a aprender. Aprender. Você é um aluno da vida. Você está aprendendo sobre você mesmo em todos os seus relacionamentos, em todas as coisas que acontecem. Tudo é um espelho para você olhar para si mesmo e perceber quem você é. E poder atuar, poder dissolver sentimentos ou emoções que não são boas e, e dessa forma manter os belos estados. Então, a minha proposta para vocês hoje é justamente perseverar, que todos nós possamos perseverar esse ano, todos os dias, no caminho do autoconhecimento. Se lembrar de que você está aqui para crescer, para evoluir, para você busca viver livre, leve, solto em belos estados de ser. E você só vai conseguir isso se você se conhecer, se colocar, se disponibilizar e ter toda a integridade do mundo na hora de olhar para si mesmo. Que a gente possa passar, vivenciar todo esse ano num real caminho de se autoconhecer. Olhar para si mesmo o tempo todo. Saber quem você é, como você é. Saber sair dos estados ruins. Entrar nos estados bons. Olhar para o mundo ao seu redor. Olha a sua vida. Ela reflete o seu mundo interno. Tá ruim? Tá difícil? Tá complicado? Tá emaranhado? Tem alguma coisa dentro de você que você não está vendo. Então eu quero propor isso hoje para vocês, e espero que vocês tenham compreendido minha proposta, para que nós possamos, visualiza você caminhando pela vida, fazendo as coisas que você tem que fazer cada dia, focado na sua autopercepção, na percepção de si mesmo. Não é ficar pensando só em você, é perceber você na interação com a vida, ok? A Wanda levantou a mão, Wanda? Você quer falar alguma coisa? Deixa eu desmutar aqui. Hein, Wanda, você quer falar alguma coisa, querida? É, com a sua fala de hoje, eu pude perceber que eu recebi um milagre essa semana, que foi bem interessante. Agora, na sua fala, que eu percebi que foi um milagre. No nosso primeiro encontro da Soul Sync, no dia 1, a intenção que você colocou era que nós estivéssemos presentes na presença, né? Que a gente ficasse com a intenção de estar presente. E semana passada, na sexta-feira, o neto da minha irmã, que ele me considera também uma avó, me chama de vó, ele me liga à noite e diz assim, vó, ele estava na casa da avó paterna dele. Disse, vó, eu posso ir aí ficar com você? Eu estou na casa da minha avó fulana, mas eu vou... Mas a gente brigou aqui.
eu posso ir para sua casa? Eu disse, tudo prontamente, vem. Ah, então eu estou indo. Mas ele chegou bem mal, né? Bem mal, todo tenso. E uma história assim que a gente já mais ou menos que eu já conhecia dele se Resumo. dispor com todas as pessoas que ele vai procurar ajuda. Então nunca a ajuda está à altura, nunca ele agradece, nunca ele aceita aquela ajuda, sempre acha que está faltando. Ele só olha o que falta. Aí ele veio, conversamos um pouco sobre tudo que ele estava passando, fiz algumas perguntas de reflexão para ele e falei com ele: você fique à vontade, você fique à vontade. Ele foi lá para o quarto dele, que estava disponível para ele, e ficou. Mas só para você ter uma ideia, ele foi embora ontem. Durante esses dias, ele se fechou no quarto e ficou lá. E eu disse: eu acho que é melhor eu dar o tempo que ele precisa. E assim eu fiz. Quando ontem ele de repente ele resolveu que ia embora, ia voltar para a cidade da avó materna dele, que é a minha irmã. E de repente assim ele pegou a mala e foi embora e não se despediu de ninguém. Eu só fiquei sabendo porque ele passou pela minha filha e disse: eu estou indo para Resende. Tá bom. Depois eu notifiquei a minha irmã que ele tinha ido embora, tinha viajado. Ele não tinha dito nada a ninguém que ele ia voltar para lá e tal. Aí todo mundo se, se, se movimentou e achou onde que ele estava e tal. Mas a grande reflexão que eu tive nesse momento, nessa passagem com ele, que me trouxe, eu fiquei preocupada. Eu disse, pô, podia ter feito mais, eu podia... Mas meu coração não dizia para eu fazer mais nada. E hoje cedo numa meditação, depois e agora vendo a sua fala, eu lembrei que isso foi um milagre, porque o que ele precisava era exatamente aquilo. Eu estava presente, né? Aquela coisa que a gente sempre pede, que eu seja amor, que eu seja luz em qualquer lugar que eu esteja, né? Eu estava presente. E o que ele precisava era exatamente isso. Não ser massageado no seu ego, não ser paparicado na sua vitimação. E ontem ele, de repente, ele deu um estalo, ele deu uma despertada e voltou lá para Resende, para onde minha irmã mora, e voltou para lá. Minha irmã eles já fizeram contato e hoje ele já estava decidido a resolver problemas para tirar a carteira de motorista e já se acertou com a Seguindo a família vida. lá, continuando a vida. Seguindo. Então, isso foi um milagre, não foi? Isso foi um milagre. Para você foi um milagre, foi um milagre. Isso exatamente. Percebam Isso foi um que milagre, para ele poder ir, despertar e de repente. você Isso foi. acolheu. Wanda, muita É, gratidão por compartilhar, Wanda, muita gratidão por compartilhar. É importante a gente perceber que eventos e pequenos movimentos que acontecem, nós estamos, o estado de presença é você estar diante da pessoa, diante da situação, como ela é, e não agir como gostaria que ela fosse. E é muito importante isso. O próprio estado, amor é puro estado de presença. Mas hoje nós vamos então começar a nossa Soul Sync, depois desse compartilhamento, depois dessas histórias. Você provavelmente já tem uma história também que você está lembrando. E lembrando que você pode estar colocando na sua vida esse ano uma trilha poderosa de autoconhecimento, de crescimento. A cada dia você vai olhar o que eu cresci hoje, o que eu aprendi hoje. O que eu aprendi hoje sobre mim mesmo, sobre si mesmo.
Não é o que eu aprendi a amar, não. O que eu aprendi hoje sobre eu mesmo. Essa é a pergunta, e é isso que eu quero que você caminhe esse ano respondendo cada vez mais claramente a sua, essa pergunta, trilhando um trilho, uma trilha de autoconhecimento profundo, ok? Então vamos para a nossa Soul Sync. Procure uma postura confortável, fique em uma postura ereta, digna, soltem as mãos sobre as pernas, com as palmas para baixo, repousando. Sintam o repouso da postura. Inspira, olha, presta atenção na sua respiração, como ela está. E ao expirar, você vai soltando algum ponto de tensão, relaxando a sua coluna, seus ombros, suas mãos, sua garganta, a língua dentro da boca, couro cabeludo. Isso. Respire um pouco assim, percebendo, percebendo a cada momento que você vai sentindo uma uma calma, uma expansão no seu corpo. E então você vai para o seu santuário do coração, seu coração espiritual. E como tudo na sua vida, você começa fazendo a conexão com o seu divino e colocando uma intenção aí, uma visão aí, para tudo que você fizer. Antes de começar, conecta no seu coração e coloca a sua visão para aquilo que você vai fazer e a sua intenção. Então faça a sua oração, sinta o seu divino, sinta a presença do campo da inteligência universal expandindo o seu coração. Coloca que você quer mergulhar profundamente na meditação para receber os frutos dessa meditação. E a sua visão espiritual para a sua meditação é alcançar um belo estado de calma, de paz e de grande conexão. Agora tome uma respiração profunda, vire as palmas das mãos para cima, prepare seus dedos para tocar o polegar na ponta de cada um deles a cada respiração que você fizer. Vamos começar com a respiração longa, lenta e consciente. Coloque toda a sua consciência na respiração. Se por acaso você se distrair, você volta outra vez para focando a sua respiração. Faça 8 ciclos de respiração longa, lenta e consciente. Comece agora.
No segundo passo, nos próximos 8 ciclos de respiração, você inspira longamente. Na expiração, você faz o humming, o zumbido da abelha, deixando ele vibrar dentro da sua cabeça, focando o som, centrados no som. Respire assim 8 ciclos de respiração. Comece agora. No próximo passo, você vai observar a pausa que acontece naturalmente entre a inspiração e a expiração. É uma pausa sutil. Coloque o foco da sua observação para ver essa pausa. Você vai observar 8 pausas, fazendo respiração natural. Comece agora. No próximo passo, você vai inspirar e na expiração, você vai cantar para si mesmo o mantra Aham. Aham. Você vai cantar eu sou consciência ilimitada. Cante 8 vezes, contando na ponta dos seus dedos. Se lembre de quem você é. Comece agora.
Agora você vai tocar gentilmente a ponta do seu polegar com a ponta do indicador de ambas as mãos. Vai respirar e visualizar a si mesmo se tornando luz, se dissolvendo em luz. E tudo à sua volta também se tornando luz. Você adentra o campo unitário da consciência, o campo cósmico da consciência, onde tudo se manifesta. Respire assim. E nesse lugar de expansão, coloque a sua intenção. Intencione você trilhando um caminho profundo de autoconhecimento esse ano, de crescimento. Intencione, veja, visualize você diante de todas as situações, de todas as pessoas e relacionamentos, olhando para si mesmo, entrando em estado de calma, sabendo a partir e agindo a partir da calma do coração e do conhecimento de si mesmo. Trilhando esse caminho de autorrealização. Sorria, preenchido de gratidão por essa graça tão importante que você acabou de receber. Respire profundamente algumas vezes. E cante comigo o mantra do Eka. 11 vezes, você que é Diksha Giver. Se você não é iniciado,
Cante também e apenas receba a Diksha, abra o seu coração para receber. Aí onde você está, no campo da consciência. E você, Diksha Giver, cante pedindo essa que você fique encharcado de energia para transmitir para o campo. Hamsa sohamekam, 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 Hamsa sohamekam. Você se sente pronto? Entregue a Diksha. Hamsa sohamekam, Hamsa sohamekam, Hamsa sohamekam, Hamsa sohamekam, Hamsa sohamekam. Hamsa sohamekam,
Shanti, Shanti. Om Satchidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavati Namah Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavati Namah Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavati Namah Shri Bhagavati Namah Shri Bhagavati Namah Ele abra para gratidão. Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja no seu coração, que a paz esteja no coração de todos os seus amores e que a paz esteja no coração de todos à sua volta. Agradeça pelas bênçãos que recebeu hoje, de todo o seu coração. E vá abrindo seu sorriso. Solta as mãos, abre os ombros. Deixa o sorriso tomar todo o seu rosto. Tome algumas respirações profundas e lentas. E nós agradecemos imensamente a sua presença no Festival Soul Sync de 2026. Que todas as nossas intenções sejam manifestadas. Namastê. Namastê. I love you. Were the sun shining